Graças e paz, queridos. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas. Verso 18, capítulo 18, verso do 18 ao 30. Diz assim a palavra de Deus: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que tudo nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Amém, meus queridos? Amém. Perfil de um personagem que talvez deixaria a gente aqui, de certa forma, pensando de modo positivo em relação a ele. Uma pessoa que não bebia, uma pessoa que não fumava, uma pessoa que era vegetariana e adorava as crianças, acreditava que o futuro estava na mão delas e, por causa disso, acreditava na educação e investia. Uma pessoa que era amante da natureza, era amante das artes, uma pessoa que investia nas artes. Um perfil de um político que possivelmente levaria a gente a pensar de forma muito séria em relação a ele. Só que esse é o perfil de um dos piores homens que já pisou nessa terra, que é de Adolf Hitler. Uma pessoa que não fumava, não bebia, era vegetariano, amante da natureza, investia em educação e também era amante das artes. Talvez se eu falasse para você: e um candidato que era acusado de beberrão, comilão, que andava com pessoas que não eram pessoas de boa fama, que era acusado de blasfemo, talvez você não votaria nela, talvez você não daria crédito a ela, mas é o perfil de Jesus, conforme a visão de muitos. Então eu quero chamar a tua atenção nessa noite para o perigo do pré-julgamento. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto bem interessante, em que nós encontramos aqui, no contexto anterior, eu peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta. Se você for dar uma olhada no chamado contexto imediato anterior, ou seja, aquilo que vem logo antes do texto lido, você vê Jesus abençoando as crianças. Traziam também as crianças, no verso 15, para que as tocassem. E os discípulos
os repreendiam, ou seja, os discípulos não queriam deixar que as crianças se achegassem a ter Jesus. E o que Jesus disse? Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Então você vê aqui, no contexto que nós acabamos de ler, Jesus Cristo abençoando as crianças e dizendo que o reino de Deus é similar àqueles que se assemelham a ela. No contexto remoto anterior, ou seja, os versos 9 ao verso 14, você vai ver uma coisa bem interessante, que é a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu era o religioso, aquela pessoa da religião, aquela pessoa que era vista pela sociedade como um homem voltado para Deus, voltado para as coisas de Deus. Se você for olhar, olha o que Jesus fala no verso 9. Propôs também esta parábola: alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Olha a oração do fariseu. Orava de si para si mesmo, verso 11, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Agora, olha a oração do publicano. Ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque se humilha, será exaltado. Temos a figura de um publicano, de alguém que não é homem da religião, que era até mal visto pelas pessoas, e temos a figura de um religioso, alguém que frequenta o templo, que dizima, que faz tudo certinho, e que na hora de orar se achegava a Deus confiando na sua justiça mais do que na graça do Senhor. O texto fala de um jovem que se aproxima de Jesus, e ele já chega de um jeito bem interessante, né? Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre. Primeiro que o texto fala que esse homem era um homem de posição, era alguém que pertencia à elite. Quem não gostaria de receber como membro da igreja uma pessoa, né, da elite, uma pessoa de certa posição? Após a morte. É interessante que ele chega até Jesus chamando Jesus Cristo de bom. E há uma resposta aqui de Cristo que é meio complicada, né? Ele diz assim: olha, por que me chamas de bom? Né? Ninguém é bom senão um que é Deus. Aparentemente, esse homem ele chega até Jesus, uma pessoa da elite, e que se mostra preocupado com a religião, com a fé, fazendo uma pergunta importante, e que talvez cada um de nós aqui pensaríamos da seguinte maneira: rapaz, esse cara tem dinheiro, esse cara é conceituado, e esse cara, ele chega interessado em saber sobre as coisas de Deus. A preocupação desse homem é sobre vida eterna. Tem que ter esse homem aqui como membro da minha rico e ainda preocupado com questões acerca da vida eterna. Poderia estar pensando como o que eu faço para ganhar mais dinheiro, o que eu faço para arrumar uma mulher bonita, o que eu faço para fazer tanta coisa. Ele quer saber sobre vida eterna, né?
que aquele jovem quer saber sobre vida eterna? Tanta coisa para fazer. Então, aparentemente, nós pensaríamos o quê? Está aí um partidaço para ser membro da nossa igreja e, quem sabe, uma pessoa que, né, as mães gostariam de ter como genro. Não é verdade? E aí, Jesus Cristo parece dar uma cortada nisso daí. Ele fala, por que tu me chamas de bom? Por que você me chama de bom? Parece que Jesus estava dizendo que não era bom, né? Mas a pergunta é se Jesus sabia, a questão é que Jesus queria saber se aquele jovem realmente sabia quem era Jesus, ou se ele estava de bajulação. O judeu não chegava até uma pessoa e ficava chamando de boa. Aquele jovem, ele se aproxima de Jesus querendo bajular, querendo chamar a atenção. Alguém que se apresenta e diz assim, bom mestre, né? Quem gosta de escolher o professor Raimundo, não tem? Né? Quem é a pessoa que... O amado mestre, né? Sim, doido para poder receber também o quê? Um elogio, né? Receber ali uma certificação. Esse cara é bom, olha só, reconhece que eu sou, né, um mestre, né? Mas, na verdade, diferente talvez do que nós pensaríamos, ele chega diante de Jesus, bajula e quer receber algum tipo de reconhecimento público. E aí Jesus então faz uma pergunta muito interessante, porque a pergunta dele realmente foi uma pergunta importante. O que fazer para herdar a vida eterna? Ora, irmão, Jesus pergunta se ele guarda os mandamentos. E qual é a resposta daquele jovem? Que sim ou não? Sim. Ele disse que guarda os mandamentos desde quando? Desde a mocidade, desde que ele era novinho. E aí vamos aqui tentar recapitular aqui os mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Vamos pegar lá Êxodo 20. Qual é o primeiro mandamento? Para dificultar um pouquinho. Qual é o primeiro? Na ordem. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não, é minha esposa lá. Segundo mandamento. Não farás imagens. Não farás. Está tirando cola do privilégio do vídeo. Não farás para ti imagens futuras. Terceiro mandamento. Qual é o terceiro? A dica. Não falar o nome de Deus em vão. Quarto mandamento. Guardar o sábado. Quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Honrar teu pai e tua mãe. Sexto mandamento. Não matarás. Sétimo. Não adulterarás. Oitavo. Não furtarás. E não. Não durarás falso testemunho. E o último. Não cobiçarás. Não cobiçarás. Podemos dividir os 10 mandamentos em dois. Do 1 ao 4, amar Deus sobre todas as coisas. E do 5º ao 10º, relacionamento teu com o próximo. Quando esse jovem disse que guarda todas essas coisas, talvez você é levado ali pelo texto a acreditar que o cara é bom, que o cabra é bom. Mas vamos dar uma olhada aqui em Mateus. Capítulo 6. Perdão, capítulo 5, verso 21. Olha, para a gente ter uma noção aqui da importância e da realidade dos 10 mandamentos. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ninguém chamou outro aqui de tolo? Nunca chamou? Eu chamou de coisa pior, irmão. Vamos dar uma olhada aqui. 27. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher, também para um homem, tá? Com a intenção impura no coração, já adulterou com ela.
Cinema, vendo filme, Brad Pitt. Pecou. Olha a barriguinha do Brad Pitt. Pecou. Pecou. É impossível, irmão. É impossível esse jovem realmente guardar os mandamentos desde a eternidade. O conceito que ele tinha de si mesmo era muito elevado. Ele achava que era bom. Ele achava que estava bem na fita, que podia chegar diante de Deus e apresentar seus credenciais de justiça própria para dizer que merece ser salvo. A questão é, o que de fato é essencial na tua vida? Jesus, ele conhecia o coração daquele jovem. Mesmo os mandamentos ali revelados a ele, ele não conseguia enxergar quem de fato ele era. Foi falado aqui hoje pela manhã pelo pastor Alex. Ele disse, olha, quando nós chegamos, nos aproximamos de Deus, também nós nos conhecemos a nós mesmos. Diante dos mandamentos de Deus, nós precisamos ser descortinados acerca de quem de fato nós somos. Se você olhar os 10 mandamentos diariamente, você vai perceber o quanto você é assassino, o quanto você levanta falso testemunho, o quanto você cobiça as coisas alheias, o quanto você está distante do padrão divino. E então, Jesus pergunta e não cai a ficha desse jovem. Ele acha que é bom, ele acha que é suficiente. Né? Eu sou o cara, né? O Roberto Carlos com a música, esse cara sou eu. Ele pensa dessa maneira, esse cara sou eu. Esse cara é bom. E aí Jesus faz uma pergunta que vai como flecha, que vai direto no problema. Ouvindo, Jesus disse uma coisa: ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Isso era algo que estava visível e que ele talvez não estava percebendo que realmente mais importante na vida dele do que ter a vida eterna era aquilo que ele tinha. Jesus aqui ele não está condenando você ter coisas. Ele não está condenando você ter posses. Ele não está te condenando você ter bens. O problema não é você ter as coisas, mas são as coisas te ter. Muitas das vezes, você não tem bens. Os bens te têm. Você não tem um emprego. O emprego te tem. Você não tem um namorado ou uma namorada. O namorado ou a namorada te tem. A coisa domina o teu coração. A coisa é o centro da tua vida. A coisa é o centro da tua existência. E mesmo que você se aproxime de Deus, mesmo que você faça essa pergunta a Deus, o que faço para herdar? No final das contas, essa não é a tua pergunta principal. Porque se essa pergunta revelasse de fato aquilo que aquele jovem mais desejava, ele teria feito exatamente o que Jesus disse: ter dado tudo, vendido tudo e seguido. Quando a gente é possuído por alguma coisa, e quando essa coisa nos é tirada, nós somos roubados de nós mesmos. Nós somos, na verdade, descortinados em nosso sentimento em relação a Deus, e fica claro que Deus não é o centro da nossa vida e nem as coisas eternas é o centro da nossa preocupação. Aquele jovem largou tudo. E aqui me faz lembrar de uma ilustração de um pai muito piedoso, cristão, que tinha um filho e que ele educou o filho nos caminhos do Senhor. E aquele filho estava estudando, fazendo o vestibular. E aí aquele filho, ele estudou, batalhou e passou no vestibular com uma ótima colocação. E a primeira coisa que aquele filho quis
foi apresentar para o pai o resultado para receber o presente que havia sido prometido pelo pai. E o pai parabenizou o filho. E que o pai deu de presente para aquele filho? Foi uma Bíblia. O filho se revoltou. Fechou a cara. Deixou o presente de lado. Foi morar na República. Foi esfriando o seu relacionamento com o pai. Terminou a faculdade sem falar com o pai. Se formou. Não teve mais relacionamento com o pai. Tempo passou. O pai adoeceu. Morreu. E aquele filho não teve a oportunidade de restaurar relacionamento com o pai, de voltar a ter um convívio com o pai, porque ele se sentia muito ferido e magoado com o pai. Até que aquele filho, arrumando suas coisas, quando depois da morte do pai, recolhendo para poder doar, ou fazer, vender, enfim, desfazendo das coisas do pai falecido, ele achou aquela Bíblia que o pai havia dado de presente. E ao folhear a Bíblia, estava dentro dela a chave do carro. Ele passou aqueles anos todos sem saber que o pai lhe havia cumprido a promessa. Mas simplesmente porque ele se sentiu ferido e magoado pelo pai ter dado uma Bíblia no lugar do carro, na sua mente, ele rompeu relacionamento. O que isso nos revela? Qual é o foco, qual é o centro? Aquilo que de fato você busca na tua vida. Aquilo que você quer. Aquilo que você mais deseja. O texto, ele prossegue dizendo que está no verso 24. E Jesus, vendo assim, triste, disse: quão difícil entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Ou seja, aqueles que na verdade são possuídos por elas. Porque muitas das vezes o rico, e aí a gente tem que ter muito cuidado, porque há muitos pobres que são muito mais apegados às coisas do que pessoas que às vezes possuem, mas que é fato, uma pessoa que às vezes tem muito poder e tem riquezas, tem dificuldades com relação às coisas espirituais. Isso me faz também lembrar de uma situação, uma outra ilustração, de um professor que tudo que tinha era uma pessoa que estava tendo aula com um professor que era rico, que tudo que ele tinha era uma caneca e uma esteira. O professor tinha uma grande mansão. E essa pessoa pobre, que estava tendo aula com o professor, só na história que o professor tem mansão, né? Essa pessoa pobre foi na casa do professor, desse sábio, né? Acho que fica melhor um sábio rico, também não sei se tem sábio rico. Tem esperto rico. E aí ele disse assim: olha, nós vamos ter uma aula hoje diferente. Vamos sair daqui da mansão, vamos curtir a natureza. A aula vai ser no campo. Vai ser no campo. Deixa aqui a tua esteira e a tua caneca e vamos para o campo e a gente vai ter uma aula diferente. E ao decorrer da aula ali, a coisa, uma aula interessante e empolgante, de repente aquele pobre, ele olha para a mansão e vê a mansão pegando fogo. E aí ele chama a atenção do professor e fala: precisamos voltar para a mansão porque ela está pegando fogo. Professor, mas ela está tão boa, vamos continuar, deixa a mansão pegando fogo. Aí ele disse: não, a minha esteira e minha caneca estão lá dentro. Então você percebe claramente que nem sempre o rico é apegado, mas às vezes o pobre, o pouco que tem, é apegado ao que tem, né? Mas a questão aqui de Jesus é muito simples. Ele quer dizer que é difícil pessoas que estão tão voltadas para as questões materiais terem sensibilidade e percepção das coisas essenciais da vida como coisas acerca do reino. E ele então vai dizer que é mais fácil
E aqui as pessoas tentam inventar que buraco da agulha era um negócio que tinha lá em Jerusalém. Não, é buraco da agulha, mas ele quer fazer uma hipérbole. Ele quer dizer uma coisa pequena que é praticamente impossível um camelo passar por ele. Por quê? Porque não tem como. A fim de fazer uma analogia com a situação de um rico em relação ao reino de Deus. Percebe que nessa parte, na altura desse texto, você vê um contraste aqui. Lembra do contexto remoto? O contexto remoto mostra um fariseu fazendo uma oração, se auto-justificando. Parecido com a situação desse jovem rico, que achava que guardava os mandamentos desde a tenra idade. E aí Jesus Cristo, ele sai dessa situação da parábola do fariseu e do publicano e apresenta que aqueles que ocupam, aqueles que entram no reino de Deus, são aqueles que são semelhantes a quem? A uma criança. Portanto, é alguém que está posto a receber, é alguém que está de forma simples, humilde, a receber, porque não tem nada, na verdade, para oferecer. E aqui então Jesus vai dizer, no verso 25, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aos que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? A questão é que realmente chega-se a essa conclusão. Quem é que poderá se salvar? E aí é a resposta da pergunta que o jovem rico fez, mas que agora ele já tinha se retirado da presença de Jesus, porque ele amou mais aquilo que tinha do que aquilo que ele disse ou tentou mostrar que foi buscar, que era o reino de Deus. Quem é que pode se salvar? Na verdade, a pergunta do jovem rico deveria ser: como que um homem pode ser salvo? E não o que eu preciso fazer. O que é que você pode fazer, irmão, para ser salvo? É dizimar? É subir um monte? É jejuar 4, 5 vezes por dia? O que você precisa fazer para ser salvo? Porque qualquer coisa que você fizer para ser salvo, nada disso é suficiente para que você possa se justificar diante de Deus. Porque no final das contas, qualquer obra de justiça, ela é boa, ela é importante, não como uma condição para ser salvo, mas como uma experiência de alguém que já encontrou em Deus a graça da salvação, e aí então faz simplesmente para andar em conformidade aquilo que se é e aquilo que se crê. O que você pode oferecer para ser salvo? Você é pecador. 10 mandamentos diante de você te reprova. Faça a experiência de pelo menos numa semana você ler os 10 mandamentos, e no final do dia você vai perceber o quanto você já violou quase todos eles. Simplesmente o último, não cobiçarás. Quantas coisas você deseja do outro, quantas coisas você anseia, quantas coisas que você quer. O levantar falso testemunho, simplesmente falar de alguém, sem que, de fato, haja uma motivação no teu coração de abençoar ou certeza do que se está falando, já é um falso testemunho. E diante então de tudo isso, irmão, quem poderá se salvar? Não pode aparecer o Chapolin dizendo eu. Não pode, porque ele não pode salvar. Então, irmão, Jesus responde a pergunta no verso 27. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O que você precisa fazer para ser salvo? Para ser salvo, você não tem como fazer nada. Se você não for como uma criança, totalmente dependente, receptiva, querer se apresentar com seus conceitos, com as suas obras de justiça, achando que é bom, o suficiente, você já está condenado. Esse texto revela para nós a nossa condição de impossibilidade de prestar para alguma coisa. Esse texto revela a nossa condição
de impossibilidade de cumprir com o nosso propósito. Você foi criado por Deus para amar e refletir a glória dele. Mas a tua forma de ser e de viver não consegue cumprir o objetivo. E por isso, você depende totalmente do Senhor. Você é totalmente dependente da graça de Deus. Você tem uma canção que fala, né? Eu dependo da graça de Deus para viver. Sem a graça de Deus, é impossível viver, por mais que eu seja um homem tão forte, tão poderoso assim. É isso? Eu dependo da graça de Deus para viver. Ninguém conhece essa música, não? Todo mundo aqui ouvir? Sem a graça de Deus é impossível viver. Por mais que eu seja tão forte, tão poderoso assim, eu dependo da graça de Deus para viver. E aí então, irmão, olha a preocupação de Pedro. E disse Pedro: eis que nos deixamos tudo, largamos tudo, Senhor, abrimos mão de tudo. Aquele jovem não quis abrir mão das riquezas, e Pedro já está aqui agora, né? Eu abri mão de tudo, mas eu já abri mão de tudo, e aí? E aí tem os pregadores da prosperidade que gostam disso aqui, né? Que Jesus vai falar assim depois, olha: respondendo Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou os irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. E aí tem gente que gosta: irmão, dê o seu tudo que você vai receber muitas vezes mais. Se você seguir essa lógica aqui, vai ficar complicado. Por exemplo, mais filhos, mais mulher. É simples, o texto está falando, irmão, que às vezes você vai abrir mão de muita coisa, e aquilo que você não encontra na tua família, você vai encontrar na família que Deus vai te dar, nos filhos na fé que Deus vai gerar, em pessoas maravilhosas que Deus vai colocar, formando esse grande povo de Deus. Muitas das vezes você foi, por causa do Espírito Santo, tocado em abrir mão, mas Deus vai te dar muito mais do que você tem tido. Qual é, então, a aplicação de tudo isso, irmão, para a nossa vida, a lição desse retiro para você? Conforme foi cantado aqui, olha para dentro de você mesmo. Né? Não foi assim? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Faça uma viagem para dentro de si mesmo. E sem Deus, quem você é? Que tipo de pessoa você é? Quem você é quando não tem ninguém te vendo? Quem você é quando não tem ninguém para poder dizer: mas você não é crente? Mas você não é da igreja tal? Quem é você, irmão? Diante de você mesmo, sem que as pessoas saibam o que está se passando na sua cabeça. Será que você é tão bom assim que poderia aqui apresentar naquela tela todos os seus pensamentos do dia? Será que você, essa pessoa talvez tão autossuficiente assim? Olha para dentro de si e faça uma análise sobre a sua própria vida. Diariamente. Isso vai ajudar você a melhorar a sua vida de relacionamento com outras pessoas. E até mesmo a sua espiritualidade. Outra aplicação é admitir que realmente, o que realmente ocupa o centro da sua vida. O que é a coisa mais importante para você? Aquele jovem chegou mostrando que para ele a coisa importante era ter a vida eterna. Mas quando foi descortinado o seu coração, mostrou claramente que o objetivo central da vida dele não era a vida eterna, mas era aquilo que ele possuía. Qual é o teu objetivo central? É o emprego público? É um casamento? É isso? É aquilo? Ou é a pessoa de Jesus? Porque se o teu objetivo central não for o reino de Deus, o dia que aquilo que você tem como objetivo central você não tiver mais, você o abandona. Eu gosto muito de uma frase, é do Neil, né, que ele fala: aqueles que aqueles que saíram da igreja por causa de alguém, é porque nunca entrou por causa de Jesus. Se você saiu da igreja por causa de alguém, é porque você nunca entrou nela por causa de Jesus. Isso é uma verdade.
Se você sai, se afasta dos caminhos do Senhor por causa de alguém, é porque você nunca lá esteve por causa da pessoa de Cristo. É porque o centro da tua vida não é o reino. É alguma coisa. E a igreja simplesmente foi como se fosse um trampolim para você alcançar essa coisa. E por último, pensa no quanto você depende totalmente da graça de Deus, para que a tua oração seja como daquele homem, não do fariseu, mas do publicano. Um olhar para Deus e admitir a sua glória, um olhar para si e dizer: olha, eu não sou nada. E aí buscar ser como criança, totalmente dependente de Deus, simples e dependente de Deus. Se você olhar principalmente para os bebezinhos, é totalmente dependente. O Neil fala uma coisa que é até engraçada. Ele fala, né, talvez vocês ficam até meio chocados, é um parasita, na verdade. Porque depende. E só faz caquinha e você tem que limpar o tempo todo. É igual você. Totalmente dependente de Deus, faz caquinha, Deus tem que ficar limpando as tuas caquinhas. O tempo todo Deus precisa limpar as nossas besteiras. E nós não temos nada para oferecer. Mas ainda assim Ele nos ama, assim como uma mãe. Ainda que a criança não tenha nada para dar ali, ela continua amando. Fazendo cocô, xixi, chorando, acordando de madrugada. Eu não tive essa experiência, mas eu sei que vocês que tiveram sabem muito bem disso. Se olhar pela lógica do pragmatismo, não tem nada para oferecer. Mas a mãe ama e o pai também ama. Assim também, irmão. Você não tem nada para oferecer, mas Deus ainda assim te ama. Aprenda a ser totalmente da graça. Amém? Deus abençoe. Fica em pé nesse momento, feche teus olhos. Vamos orar. Deus, nós dependemos inteiramente da Tua graça. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a olhar para dentro de nós mesmos, a olhar para a Tua lei e perceber a nossa distância do Teu padrão e a pedir: tenha misericórdia de mim, porque sou pobre e pecador. Nos ensina, Senhor, a olhar para o nosso irmão, a olhar para o nosso próximo, sem exigir tanto dele, porque nós também não somos essa perfeição. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida de total dependência, de reconhecimento, que de nós mesmos nós não temos nada de bom, mas a Tua graça em nós, o Teu Espírito Santo, nos capacita a viver aquilo que o Senhor já fez por nós, que é nos tornar nova criatura, nova criação. Se somos novas criaturas em Ti, ajuda-nos a viver, ó Pai, com os conceitos e valores no alto, abandonando as coisas que para trás ficam, vivendo em novidade de vida, que possamos diariamente reconhecer que essa graça que nós dependemos, é por meio dela, é nela que nós viveremos, até o dia que essa salvação se completar em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.